Bom dia! Sejam bem-vindos aí para mais uma live do Evangelho no Lar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2021. Aqui, Mauro Aragão, trabalhador do Lar Espírita Casa do Samaritano. Estamos aqui para mais um Evangelho no Lar, que acontece todos os dias às 9 horas da manhã. E nesses evangelhos, nós estamos tendo a oportunidade de conversar um pouco com vocês, de trocar essa energia maravilhosa que faz tempo que nós não temos essa oportunidade de pessoalmente estarmos trocando essas energias. Então é um momento sempre ímpar, tanto da gente estar conversando, quanto da gente estar falando aqui para a espiritualidade, né? Muitas vezes nessas palestras, nessas conversas, nesses cafés, está presente a espiritualidade. E tem uma história bem interessante, onde que aconteceu num centro espírita, isso há vários anos atrás. Essa história, eu acho ela muito engraçada, porque a gente foi dar uma palestra nesse centro espírita, na zona norte da cidade, e chegando lá, né, nesse centro espírita, seja bem-vindo, Cefa Rosa, né? Líder Sé. A gente vai falando os nomes que a gente vai vendo aqui. Eu estou iniciando falando de uma palestra, Grace. Muito bom te ver, Grace. Faz tempo que a gente não se vê. Pati, muito bem, sejam bem-vindos. Então eu estava falando aqui, falando inicialmente com os espíritos desencarnados, né? Para depois aqui ter a oportunidade de trocar energia com vocês. Estava falando de uma palestra que eu fui fazer no Centro Espírita na Zona Norte. Quando eu cheguei, eu vi os trabalhadores lá, uns 4 trabalhadores, né? Aí eu sei de tudo isso, mas... Aí eu perguntei, não, eu começo agora, eu espero mais um pouquinho chegar mais gente. Ele diz, não, mas aqui temos nós e está cheio de espíritos aqui para te escutar. Comece agora no horário. É importante respeitar o horário. Então aqui, iniciando, sejam bem-vindos nessa mais uma live, onde a gente está tendo essa oportunidade de trocar essa energia maravilhosa com vocês. Um tema bem intrigante, bem interessante, né? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 28º do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 75 e 76, que diz respeito à prece pelos espíritos endurecidos, né? O que é que são espíritos endurecidos? Vamos já entender um pouco mais, né? Um pouco melhor. Relendo esse item 75, fala o seguinte: os maus espíritos são aqueles que o arrependimento ainda não tocou, que se comprazem no mal e nele não concebem nenhum remorso, que são insensíveis às censuras, repelem a prece e frequentemente blasfemam contra o nome de Deus. São essas almas endurecidas que depois da morte se vingam nos homens dos sofrimentos que experimentam e perseguem com o seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, seja pela obsessão, seja por uma falsa influência qualquer. Olha como é interessante. Minha vida clareou muito esses conceitos quando eu passei a trabalhar nessa linha do que a gente chama de desobsessão, ou diálogo com os espíritos, né? Diálogo com as sombras. Então, mudou muito a minha visão de mundo, meu entendimento sobre tudo isso, porque eles nos ensinam muito lá
eu diria que muitas coisas boas acontecem entre quatro paredes. Então, dentro ali do centro espírita, naquele local fechado, onde ficam mais os trabalhadores, os médiuns, aqueles que estão diariamente nessa labuta diária da espiritualidade, tem esse contato com os espíritos diretamente, né? Porque somos intuídos, etc. E nesses momentos a gente aprende muito, porque quando eles nos falam de certa maneira, colocando muitas vezes ódio, raiva, revolta, dor ali, naqueles momentos ali, através dos médiums, a gente sente realmente essa energia e tem muitos ensinamentos em meio a tudo isso, né? Então, maus espíritos. Essa palavra, seja bem-vindo, Juliana. Essa palavra mal, eu sei, eu entendo que no Evangelho é importante a gente. Ele foi escrito com essa palavra bom, bem, mal, né? E isso é importante porque nós vivemos num mundo onde, para entender o que acontece, nós precisamos muitas vezes desse conceito de bem e mal. Mas com o passar do tempo, eu tenho aprendido muito sobre, eu diria, o significado desse conceito bem e mal, como ele é tão relativo nesse sentido. Então, mal para mim não é aquele mal em si. O mal eu considero como sendo um instrumento que a espiritualidade, que o universo, que Deus nos coloca para que a gente possa aprender as lições que não conseguimos muitas vezes aprender no dia a dia, na labuta diária. Então, às vezes nos acontecem situações que nós chamamos maldade ou coisas ruins, que fazem com que nós mudemos ou ampliemos a nossa percepção, a nossa consciência de quem somos nós, o que viemos fazer aqui, qual o papel de cada um de nós, principalmente nesse momento de transição planetária. Então, eu gosto de entender um pouco isso. Quando a gente está naquela salinha lá da desobsessão, conversando com os espíritos, muitas vezes nós conseguimos, em algumas situações, identificar quem eles estão acompanhando. E aí eles começam, aí a gente conhece um pouco, né, do perfil daquela pessoa, pelo menos o perfil ali dentro da casa espírita. Dentro de casa a gente não pode saber, porque tem aquela questão, se você quer conhecer alguém, já dizia um estudioso, é melhor você conhecer quando ele está bem, quando ele está se alimentando, quando ele está ruim, quando ele está passando por um momento desafiante, em várias situações, e assim eu considero. Então, muitas vezes, nós recebemos, temos o contato com esses espíritos lá dentro do quartinho, né? E eles começam a gente identificando, eles começam a falar daquela pessoa, mas só fez isso, me matou, papá. E começa, uma pessoa... É tanta fala que muitas vezes nos choca e nos assusta um pouco. Nos assusta, eu diria, porque nós achamos que conhecemos bem aquela pessoa que é tão gentil quando se aproxima de cada um de nós. É muito gentil. E nós ficamos ali meio que impressionados com tantas falas. E a gente se questiona, será se essa pessoa não é tão gentil assim como ela se me apresenta? Será que os espíritos, ao fazerem isso, estão certos ao estarem perseguindo e xingando, falando mal dessa pessoa? Quem é que está certo nessa história? Será que os ruins são essas pessoas e esses espíritos são semelhantes a elas, não existe um pior do que o outro, são parecidos, por isso que estão se sintonizando? Então, vários questionamentos nos vêm à mente nesse instante, quando a gente fica na dúvida, porque a gente acha que conhece a conduta daquela pessoa e a gente escuta lá dentro da salinha os espíritos falando mal, xingando. Que explicações hoje eu tenho para isso, né? Para esse entendimento? Na verdade, cada um de nós está buscando nossa evolução.
Muitas vezes nós observamos pessoas com uma boa conduta, é gentil, mas dentro de casa não mantém essa mesma postura. Às vezes tem um traço de arrogância, endurecimento do próprio espírito. Nós temos muitas vezes nessas pessoas a falta de humildade, ou seja, o orgulho exacerbado. Nós temos vários comportamentos ou temperamentos que muitas vezes essas pessoas não expressam no dia a dia. A gente consegue enxergar melhor se a gente pudesse ter uma câmera filmando essas pessoas dentro de casa, nos relacionamentos mais desafiantes, que são aqueles relacionamentos com os seus parentes. Sejam bem-vindos, Marcos, Priscila. Então, assim, analisando a fala dos espíritos, né, falando impropérios lá dentro, e a conduta das pessoas, eu perguntaria quem é que está certo em meio a tudo isso? De certa maneira, muitas dessas pessoas que estão sendo alvo dessas impropérios ali dentro dos quartinhos lá da casa espírita, por esses espíritos obsessores, né, ou perseguidores, eles realmente ainda carregam muito orgulho, muito ódio, raiva, irritação, impaciência, desamor, mas estão buscando caminhar, já estão estudando, estão lendo, está tendo já alguma inclinação, só que muitas vezes não é suficiente, porque cada um de nós atentou contra as leis de Deus no passado. Não é que seja exatamente bom ou ruim, mas foi de encontro às leis de Deus, a lei do amor. E por isso, essa energia do passado lá ficou cristalizada lá no corpo astral, no perispírito. E esses espíritos obsessores, endurecidos, perseguidores, conseguem acessar essas energias que estão ali densas, cristalizadas no perispírito de quem está encarnado atualmente. Então, muitas vezes a necessidade de uma caminhada espiritual ou de desbloquear essas questões, essa sintonia com as vidas passadas que muitas das pessoas têm. Quando isso é feito, quando acontece esse desbloqueio, aí a influência espiritual vai sendo reduzida, se reduz drasticamente. Por quê? Porque a causa está muitas vezes nas leis, no atentado às leis de Deus que nós tivemos no passado. E esses espíritos endurecidos se conectam a essas energias, a esses momentos do passado. Como o passado é tão forte para cada um de nós, continua influenciando muito as nossas vidas. E através da doutrina espírita nós temos uma explicação mais clara sobre como o passado, como as outras vidas, como o inconsciente nos influencia de uma forma muito determinante nos dias de hoje. Talvez se soubéssemos com mais certeza tudo isso, nós estaríamos mais vigilantes, uma caminhada espiritual mais tranquila. Então, muitas vezes esses obsessores, esses espíritos endurecidos estão certos em relação à nossa conduta. Precisamos melhorar muito mais em relação a isso, né? E como é que esses espíritos, muitas vezes, ficam ali, eu diria, não aceitando quando se fala em palavra de Deus, blasfemando, insensíveis à prece e à censura. Eu realmente me impressionava muito, porque eu via vários espíritos muito sensíveis quando a gente fazia as preces. Eu ainda não tinha contato com espíritos endurecidos. E aí no dia a dia do trabalho, né, da desobsessão, eu comecei a ter acesso a esses espíritos endurecidos. E eles muitas vezes são tão endurecidos que a gente faz prece, a revolta deles é tão grande que eles não escutam e nem sentem as preces que nós fazemos. Olha, é como se eles estabelecessem uma couraça energética das dores que eles alimentam, e entra muitas queixas. Essa pessoa aqui fez isso comigo, em outra vida tirou minha vida, tirou minha existência, me matou, me fez sofrer.
roubou, tomou o meu esposo, tomou a minha mulher, matou o meu. Então tudo isso são as queixas que os espíritos lá endurecidos falam pra gente ali na salinha de desobsessão. E a gente começa a perceber e entender por que eles são tão endurecidos, né? Porque eles ficaram ali presos naquela dor do passado, que alguns de nós encarnados fizemos a alguns deles. Eles estão ali presos com essa energia e não conseguem se libertar. Então não é só nós, os que estamos aqui encarnados, que sofremos com essa influência obsessiva. Eles sofrem muito porque eles estão presos também a nós, presos a questões do passado, coisas que nós fizemos ou que eles fizeram no passado e não conseguem se libertar. Então há uma prisão mútua, né? Uma prisão realmente das duas partes, tanto dos espíritos endurecidos quanto de cada um de nós. Então eles ficam muitas vezes insensíveis e fogem, alimentam a dor e fogem de enfrentar as suas dores. Eles não querem, muitas vezes, saber o que é que eles fizeram. A gente fala, ó, vamos ver aí no passado o que é que vocês fizeram para que essa pessoa que está encarnada tenha feito alguma coisa para você naquela existência. Né? E aí eles não querem, eles ficam com medo porque no fundo eles sabem que lá no passado vai existir uma explicação para isso, mas eles não querem. Eles só querem se deter muitas vezes naquele ódio que eles nutrem para buscar justificativas para uma perseguição, para uma obsessão intensa. Eles querem justificar as coisas que eles acreditam. E aí, muitas vezes a gente precisa mostrar para que eles possam entender, compreender as leis que existem, que a espiritualidade fala, que a física quântica fala, lei de causa e efeito, a lei do amor, a lei do trabalho, a lei da destruição, que as coisas se transformam, nada é destruído. Então, o que é que nós fazemos muitas vezes para que isso aconteça, para dar esse choque de realidade para esses espíritos endurecidos? Vamos dar um exemplo bem clássico, né? Nessa existência, um determinado espírito se queixa de que o fulano de tal, né, que está buscando ajuda, ele fez isso com ela, matou de forma desumana, radical, não teve dó nem piedade. Né? A queixa dele é essa. Aí a gente leva ele, né, lá para o passado, né, através de um transe hipnótico, para ele ver lá no passado anterior o que é que ele fez. A gente leva lá, pá, vamos lá, vamos voltar para gente, para que você veja, tem a explicação que as leis de Deus nos apresentam. Que Deus não é ruim, não é punitivo. Deus não deixou de te escutar naquele momento de dor. Mas simplesmente existem leis que regem tudo isso. Então a gente leva ele ali para o passado, através de um transe hipnótico, esse espírito, um passado anterior à queixa dele, né? A queixa de que ele, por exemplo, foi assassinado sem dó nem piedade. Então leva para o passado. Lá naquele passado, né, que para essa energia quântica, nós não temos, na verdade, passado nem futuro, mas para a gente poder entender e ilustrar na linha da terceira dimensão, né, que é a que nós estamos atuando mais agora na parte física. Então a gente leva para aquele passado anterior, ao momento em que esse espírito endurecido passou por isso. E lá ele vê o que ele fez. E aí ele se assusta. Ele começa a ver. E às vezes ele está ali naquele local, sentindo, não só vendo o que ele fez ali no telão, como a gente assiste um filme, mas ele se sente o personagem atuante na hora que está acontecendo.
Então ele percebe, ele se vê às vezes matando alguém, provocando sofrimento, torturando alguém, e ele na hora não acredita, ele começa aquele choque de energia, aquele choque de realidade, de consciência, choque quântico mesmo. Ele estava na energia da dor, do outro o outro é ruim, o outro fez isso comigo, eu tenho ódio, Deus não me ajudou, quando eu precisei, Deus não esteve presente, e ele, pá, voltando para o passado, ele se depara com tudo isso, ele se vê fazendo, se sente fazendo tudo isso e se assusta. Eu não acredito que sou eu que estou fazendo isso não é possível. E é desse jeito. É muita emoção que a gente também sente nesses momentos, porque a gente ao mesmo tempo fica impressionado junto com aquele espírito, com a sintonia que a gente está ali querendo ajudar, amorosa, e ao mesmo tempo a gente fica com dó desse choque da realidade, mas é aquele choque da realidade que é necessário, assim como aquele filho que nós temos que é criança que precisa passar por algumas situações para aprender, para sentir o valor que a vida tem, para entender os desígnios de Deus e não ficar endurecido com revolta, com raiva, com ódio. Então nesse momento vem o choque da realidade. Um momento de muita sensibilidade, um momento único, um momento ímpar, que eu gostaria que vocês um dia, como trabalhadores de alguma casa espírita, pudessem sentir esses momentos. Não é sentir apenas pela curiosidade. Curiosidade é interessante, esses processos, mas além da parte de curiosidade, da ciência propriamente dita, nós temos o lado da sensibilidade, da amorosidade. Nós percebemos nesse momento que não existe exatamente o bom e o ruim. Todos nós que estamos aqui encarnados tivemos momentos em que fizemos, entre aspas, o mal. Dentro de nós tem muito lado sombra, como também tem a questão de nós sermos deuses, nós temos uma energia, nós temos uma luz própria, que nós bloqueamos quando ficamos ali na condição de vítimas, de coitadinhos. O mundo me maltratou. Por que será que eu estou passando por isso? Meu Deus. Então, no meio de tanto lamento, nós não conseguimos entender que, na verdade, muitas dessas questões, se nós estamos passando, é porque tem um motivo. Agora, isso não quer dizer que nós precisemos ficar cristalizados nesse passado. Nós temos muitas formas de trabalhar com terapias nesse passado. Nós temos trabalhos aí de captação psíquica, de apometria, de hipnose, psicoterapia reencarnacionista, muitos trabalhos aí e terapias que podem nos ajudar a transmutar, a quebrar essa sintonia com o passado que ainda está permitindo que esses espíritos endurecidos possam estar próximos de nós. Então, quando a gente, voltando para o passado, mostra esse lado sombra, esse lado ruim, que esse espírito fez com alguém para poder, numa outra existência, ter sofrido também, ele entra nesse choque de realidade, começa o processo de conscientização. E aí é um processo que pode acontecer de uma forma intensa, como pode ser gradativamente, pode ser um primeiro momento de despertar. Mas isso não quer dizer, muitas vezes, que a partir dali esse espírito vai deixar de ser endurecido. Não. Mas já é um grande passo quando ele vê o que ele fez no passado, quando a gente, através desse transe hipnótico, faz com que ele veja o que ele fez no passado, e aí isso realmente abre uma porta muito grande para o entendimento. E aí a gente percebe que não existe o bonzinho e o algoz. Todos nós fizemos muitas coisas ruins no passado. E aí tem muitas questões que falam que existem esses espíritos endurecidos e estão em dois níveis, os espíritos maus e os hipócritas. Os maus são aqueles que fazem a maldade mais por instinto, que podem ser esclarecidos com mais facilidade. E ele fala aqui dos hipócritas, aqueles que falseiam com a verdade. Eles são de um jeito e ficam, por exemplo, querendo dar uma de bonzinhos ali, tal.
nessas condições. E aí esse trecho, ele nos ensina, desse capítulo, ele nos ensina, nos orienta o que é que a gente pode usar para lidar com esses espíritos endurecidos. Aí ele fala aqui da perseverança. Tem um caso do Divaldo Franco aí que passou anos e anos sendo obsidiado por um espírito endurecido, né? É um caso bem interessante, vocês já devem ter ouvido falar. Firmeza e benevolência. Para nós, eu não sei vocês, mas muitas vezes nós não conseguimos ser firmes e benevolentes e amáveis. Muitas vezes a gente associa a firmeza a ser rude. Nós não conseguimos, às vezes, falarmos com alguém com firmeza e amorosidade ao mesmo tempo. Parece que esses sentimentos não andam juntos. Mas vocês podem perceber, cada um de nós pode perceber, eu também me trabalho muito para isso, quando eles andarem juntos, aí realmente eu posso dizer que você está num caminhar mais interessante, porque você conseguir ser firme, falar aquela verdade que precisa falar com amorosidade, é um grande desafio. Para mim é um grande desafio, eu não sei para vocês. Vocês sentem que isso é um grande desafio? Vocês sentem que isso é um grande desafio muitas vezes na vida de vocês? Eu sinto isso às vezes. Então a gente precisa também lidar com esses espíritos com conselhos, com raciocínio, para que eles entendam as leis, que Deus coloca leis, que Deus não puniu eles por isso, que Deus naquele momento do sofrimento, de desencarne, estava através dos seus mensageiros ali, próximo de cada um deles, no sentido de ajudá-los, e que muitas vezes eles, como espíritos ali endurecidos naquela dor, na revolta, é que não aceitaram aquela ajuda que veio através dos guias, dos mentores espirituais. Muitas vezes, nos momentos de sofrimento desses espíritos endurecidos em outras vidas, que eles usam para perseguir as pessoas nessa vida, os encarnados, né? Os desafetos, eles justificam tudo isso com base nessas outras existências. Então, quando a gente esclarece esse entendimento, esclarece que muitas vezes ele teve ajuda naquele momento que ele precisou. Ele tinha ajuda. Ele tinha alguns espíritos, às vezes a mãe, um avô que estava ali querendo, esperando por ele, mas ele estava num estado de tanta revolta, tanta dor, que ele não enxergou nada em nenhum desses mensageiros. Ele não conseguiu se permitir ser ajudado. E existe a lei do livre-arbítrio. Nós só somos ajudados se nós nos permitirmos. E essa lei é inexorável, como as leis que a doutrina espírita nos mostra. Elas são cumpridas e são respeitadas até pelos espíritos superiores. Então, como é importante a vontade e o esclarecimento nesses momentos? A prece. A prece é extremamente importante para tudo isso. A prece feita de coração. Num dos últimos trabalhos espirituais, um dos espíritos revoltados ali, não queria conversar com o dialogador, aquela coisa toda. E uma das pessoas do grupo estava fazendo prece em silêncio, a uns 5 metros ali. E ele, revoltado, disse: e essas rezazinhas aí? Para com isso, né? Já incomodado com a prece. Como a prece é importante na hora da gente lidar com essas perseguições, com essas, eu diria, amores mal resolvidos, né? Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, nessas relações obsessivas, haviam amores ali, havia um amor presente. Quando uma das pessoas na época se deixou permitir, se deixou levar por tudo isso, né? Por todas essas questões. Então, como é que a gente trabalha esses espíritos ali dentro? Primeiramente, como é que você trabalha para diminuir as influências desses espíritos endurecidos? Primeiro, você vibrando amor, através da prece, pode fazer até aquela mantra do Ho Oponopono, boas práticas de caridade,
Uma caridade não precisa estar exatamente dentro do centro espírita. É ótimo, é muito bom contar com o auxílio de todos vocês, né, companheiros de jornada. Mas muitas vezes não dá para a pessoa estar ali. Então essa caridade, essa evolução, ela é feita no dia a dia, no trabalho, em qualquer momento você pode exercitar tudo isso. Não precisa esperar ser aceito ou entrar numa casa espírita para isso. Então quando a gente coloca esses espíritos, sim, aí finalizando, e um autoconhecimento para você trabalhar suas questões, né? E buscar o auxílio, o diálogo fraterno na casa espírita, ou trabalhar nas terapias, né? Trabalhos de limpeza espiritual através dos passos são extremamente importantes, né? Para a evolução. E para trabalhar esses espíritos endurecidos, como é que nós fazemos ali na salinha de desobsessão? Dependendo, muitas vezes não há necessidade disso, mas em alguns casos nós levamos ele para o passado para ele ver o que ele fez antes, que ele está perseguindo essa pessoa injustamente, porque a justiça é de Deus, e nós mostramos o que ele fez no passado, através desse transe hipnótico, quando nós levamos para o passado. E nós, às vezes, nós muitas vezes levamos lá para o futuro. Futuro, assim, é o que a gente chama de salto quântico. É como se a gente condensasse o futuro. Se esse espírito continuar fazendo as maldades, entre aspas, que ele está fazendo agora, nós mostramos para ele como é que vai ficar o perispírito dele, em termos de deformação. Como o perispírito dele vai ficar deformado. E aí ele olha ali, ele enxerga aquele espírito ali, o perispírito dele, o corpo astral ali deformado, e também toma um impacto na realidade. Ele entra para um nível de sensibilidade maior, de entender o que é que ele está fazendo com a caminhada espiritual dele. Então é muito forte esse choque de tanto o salto quântico lá para o futuro, quanto o transe hipnótico. E muitas vezes a gente promove para que ele sinta um pouco da dor que ele está fazendo a pessoa sofrer naquela vida, naquela existência anterior. E quando ele sente essa dor que ele está fazendo o outro sofrer, ele acorda mais ainda. Ele se conscientiza. Nós não queremos dizer que isso vai ser suficiente, mas é um despertar muito importante para a caminhada espiritual desse espírito, entre aspas, considerado mal, né? E muitas vezes ele está ali naquele momento em que ele sentiu, sofreu, passou por isso. Muitas vezes ele não está nem pensando em fazer o mal na hora. Mas aí vem alguns outros espíritos de natureza semelhante e dizem: mas pô, você precisa se vingar, porque Deus não te ajudou, não te acolheu, vamos lá. Eu posso te ajudar aí a fazer mal para essa pessoa, porque ele fez isso contigo. E aí aquele momento doloroso não sai da tua cabeça. Fica se repetindo: que Deus não te ajudou e tal. E aí é dessa forma que esses espíritos ficam endurecidos nesse momento, né? Então, assim, o que nós podemos dizer é que o amor pode tudo. E o maior exemplo, a grande lição que eu posso dizer a vocês desse trabalho de prática dentro da Seara Espírita, principalmente nessa sala de obsessão, porque eu já vi tantas situações, mas espíritos tão endurecidos, tão revoltados, que muitas vezes a gente fica pensando aqui, analisando, puxa, quantos momentos ele vai precisar para ser auxiliado, para poder despertar para Jesus, para a caminhada espiritual, né, para a reforma íntima. E muitas vezes nós nos assustamos, né, no sentido bom, positivo, quando nós vemos uma mudança de energia, o amor se fazendo presente ali naquele momento. E os espíritos muitas vezes colocam traz as mães deles na condição de espíritos ali para recebê-los, para conversar com eles. E olha, amor de mãe não tem para ninguém. Não tem amor maior.
É meio complicado a gente de falar, quantificar o amor, mas amor de mãe é ímpar, é uma energia maravilhosa. Então, quando esses espíritos se deparam com esse amor de mãe, ali no momento que eles estão ali ainda endurecidos, revoltados, quando eles abrem um pouquinho a guarda, o coração, que se aproxima às suas mães, e eles sentem o aconchego, eles sentem o amor, a suavidade, a paciência e a tranquilidade. Olha, a energia por si só invade o coração desses irmãos, esses espíritos endurecidos, e faz uma revolução energética, quântica, indescritível. Só quem passou por esses momentos é que sabe realmente entender o que é isso. E eu convido vocês eu convido vocês a fazer parte de algum desses momentos. Mas não tem outra forma. Tem que entrar mesmo na seara espírita, na parte prática. Mas é um momento tão indescritível, como poucos a gente, como encarnado, a gente se depara. Ver um espírito endurecido, com muito ódio, com muita raiva, fazendo mal, atropelando, se libertar, trazer à luz energia crística com intensidade fenomenal. Fantástico esses momentos. Convido vocês a fazer parte. Vamos fazer nossa prece de encerramento. Nós já estamos aqui passando do nosso horário. Agradeço a presença de cada um de vocês que esteve com a gente, trocando essa energia maravilhosa que sempre trocamos todos os dias às 9 horas da manhã nesse Evangelho. Esperamos muito em breve estarmos reunidos no Samaritano, pessoalmente, nos abraçando, se Deus assim realmente nos permitir rapidamente que isso aconteça, né? Continuamos com os diálogos fraternos online. Muitas vezes temos na segunda-feira, nós sempre temos o Enxugando Lágrimas, temos a fala sobre o Evangelho nas sextas-feiras com o João e com outras pessoas que realmente abrilhantam esses momentos. Então, é com muita gratidão que eu convido a cada um de vocês para nós fazermos essa prece de encerramento. E, na verdade, eu gostaria que repetissem um trecho dessa prece que é feita para os espíritos endurecidos, né? Eu vou só iniciar com essa prece aqui para os espíritos endurecidos e nós vamos dar continuidade com a nossa fala e em seguida com o Pai Nosso, onde todos nós vamos estar juntos pedindo para que essa energia seja direcionada para esses espíritos realmente endurecidos que precisam dessa energia que nós estamos aqui fomentando no dia de hoje. Senhor, dignai-vos lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos, sobre nós como espíritos imperfeitos também, tanto os encarnados quanto os desencarnados, que ainda estão nas trevas da ignorância e vos desconhecem, notadamente sobre todos esses espíritos endurecidos que ainda sentem o coração fechado no ódio, no desamor, no orgulho, na raiva, que possam abrir nesse instante seus corações para que a energia crística que existe em cada um deles comece a emergir como eflúvios do plasma divino, a iluminar, a trazer a energia crística que vai trabalhar sobre cada um de nossas células, cada um de nossos átomos, a nível espiritual, a nível físico, a nível mental, sobre todos os nossos corpos. Que possamos, nesse instante, enviar todas essas energias de amor para todos esses espíritos endurecidos. E a todas as pessoas que estão com o coração ainda endurecido, que ainda não se encontraram na tua doutrina crística. Pai nosso que estais nos céus,
Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que energia do Divino Mestre Jesus, que energia das falanges de Maria, possa iluminar todos os corações de todos os espíritos endurecidos que se fizeram presentes ou que tanto necessitam dessas energias crísticas. Muita paz a todos, que Deus, na sua infinita bondade, possa iluminar a semana e os dias de cada um de vocês. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até o nosso próximo momento. Eu estava lembrando que Tiago Rocha tem. Eu acho que ele tem. Tiago Rocha, produtos naturais, vitaminas e minerais.